tarde a todos, pessoal. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre alguns distúrbios hepatológicos que têm a ver com o fígado e alguns distúrbios endócrinos, ok? Bom, pessoal, a gente vai começar então falando um pouco sobre uma doença que se chama hemorragia digestiva. Como o próprio nome diz, pessoal, isso é um sangramento, que ele geralmente acontece de duas formas. A gente tem a hemorragia digestiva alta, que é aquela que tem a ver com os órgãos do sistema digestório da parte superior, então, por exemplo, o esôfago, o estômago e o duodeno. Relembrando para vocês, pessoal, o duodeno, ele é a primeira porção do intestino delgado, é aquele que termina o estômago, começa, né, o duodeno. Então, a gente tem dois tipos de hemorragia digestiva. A hemorragia alta, que geralmente é originada por úlceras pépticas, né? Ou por varizes no esôfago, e aí a pessoa que tem essas varizes, né? Elas se rompem e isso acaba causando uma hemorragia. E também por lesões agudas dessa mucosa, ok? Aqui tá uma foto para vocês verem, pessoal, como que fica essa hemorragia, tá? Então, essa daqui é uma hemorragia do esôfago, estômago e duodeno, tá? Vocês estão vendo que o sangue, ele é um sangue mais escuro, né? Parecido com borra de café. Por quê? Porque ele foi digerido pelo suco gástrico, ok? Pessoal, a hemorragia digestiva, ela é muito comum, então provavelmente vocês vão se deparar com um paciente com uma condição dessa na emergência, no pronto atendimento, ok? E temos também a hemorragia digestiva baixa. Como o próprio nome diz, se refere aos órgãos do sistema digestório que ficam mais na parte inferior. Então, por exemplo, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus, ok? Ela se manifesta com alguns sintomas, por exemplo, com hemorroidas, com fissuras anal, né? Algum paciente que tem alguma inflamação no intestino, no cólon, e aí com isso o paciente geralmente vai apresentar melena, que é o sangramento nas fezes, ok? Ou então hematêmese, que é o vômito com sangue, para quem não conhece esses termos. Lá na hemorragia digestiva alta, que eu falei agora há pouco, esse paciente vai sentir, além do sangue, bastante vômito, né? O sangue no vômito, então hematêmese. E aí, o médico pode verificar por meio do toque retal a coloração que vai estar essas fezes. Então, aqui é uma foto para vocês verem, tá? De como que é essa hemorragia. Essa é uma parte do intestino grosso, tá? Que tá com esse sangue mais escuro porque foi digerido, tá? E pode manifestar também de outras coisas. Esse sangramento na parte baixa, gente, pode vir, por exemplo, de além de doenças intestinais, algum câncer, tá? Quais são os cuidados, então, para esse paciente, gente? O decúbito lateral, deixar o paciente nesse decúbito, para ele não aspirar o vômito, por exemplo, se for uma hemorragia digestiva alta, né? Montar e monitorar a PVC. PVC, pessoal, é a pressão venosa central. Esse dispositivo é para a gente verificar certinha como que está a pressão venosa desse paciente a nível central. É uma técnica específica que vocês, como técnicos de enfermagem, podem estar fazendo. Não é só a enfermeira que faz. Aliás, a enfermeira não monta isso não. Só quem monta é os auxiliares ou os técnicos. É uma técnica específica. Mais para frente, eu posso explicar isso para vocês, tá? Ou então, quem quiser dar uma procurada no Google. Bom, o que mais? A gente precisa, então, medir o débito urinário desse paciente, então, ver o quanto de urina que está saindo e hidratar bastante esse paciente com soro, né? E às vezes a hemorragia é tão grande que a gente precisa até fazer transfusão, então reposição de sangue se necessário, se a hemorragia for muito grave, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai falar de outra condição, que é a hepatite. A hepatite, como o próprio nome diz, pessoal, é uma inflamação no fígado,
tá? Essa inflamação, ela pode ser causada por vírus, por substâncias tóxicas, por medicamentos. Então, se vocês não saibam, a gente tem medicamentos que são tão tóxicos que podem inflamar o nosso fígado, tá? Por álcool, enfim. E um dos principais sintomas da hepatite é a icterícia, que é quando a pele fica bem amarelada, as mucosas bem amareladas. A gente pode ter hepatite crônica, pessoal, que é quando esse fígado ele fica inflamado por um período maior que 6 meses. Geralmente por uma doença que o paciente já vem passando, um câncer, enfim, várias causas, tá? E temos vários tipos de hepatites. Eu vou falar aqui para vocês rapidinho alguns desses tipos. Olhem só. A gente tem as hepatites virais, então eu vou apresentar para vocês as mais comuns. A hepatite do tipo A, pessoal, é aquela que tem uma transmissão fecal-oral, ou por contaminação de água ou alimentos. Então, o que isso significa? A gente pega essa hepatite por meio da contaminação da própria boca que a gente leva, então a mão suja, contaminada na boca, ou então entra em contato com fezes de alguma coisa que está contaminada, tá? E a taxa de mortalidade dessa hepatite, ela é bem baixa, tá? Mas ela também é bem comum, então o paciente tem que tratar. Hepatite B, que a gente também conhece bastante, é aquela que é transmitida pelo contato sanguíneo direto, pessoal, ou por via sexual. Então, ou seja, vocês precisam ter muito cuidado na hora de fazer uma coleta de sangue, porque se vocês acidentalmente se perfurarem, vocês podem até mesmo serem contaminados por hepatite B, tá? Então, esse é um tipo de hepatite que não é transmitido por alimentos contaminados, é só por contato direto com sangue e fluidos, ok? E essa hepatite, ela é mais séria, ela pode evoluir até mesmo para uma insuficiência hepática, né, que é quando o fígado para de funcionar. A gente tem a hepatite C também, então olhem só, ela é mais comum para pessoas que usam drogas, né? Temos a hepatite D, que é causada por, geralmente, complicações da hepatite B, e ela é mais endêmica, mais predominante na região da Amazônia. Temos a hepatite E, que é transmitida também por água e alimentos contaminados, mais comum na África e no México, tá? E temos a hepatite F, que é causada, pessoal, por um vírus também, que é detectado em pacientes que fizeram transplante de fígado, tá? Então, qual que vai ser o tipo de hepatite que mais vocês vão encontrar no serviço? A hepatite A e B, tá? Que é a mais comum. Caso esse paciente não fizer o tratamento da hepatite de uma forma adequada, pessoal, esse fígado pode entrar em um processo de insuficiência, ele pode parar de funcionar e esse paciente pode vir até mesmo a evoluir com uma cirrose, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais disso para vocês. Como que é então o tratamento? O tratamento vai ser em repouso, né? Retorno gradual dessas atividades, uma dieta leve para evitar náuseas e abstinência de álcool e drogas, ou de qualquer coisa que pode levar a prejudicar ainda mais aquele fígado que já não está muito legal, tá? Bom, além disso, a gente vai fazer o tratamento dos sintomas. Então, para dor, tomar muito cuidado quando vocês forem tratar esses pacientes, porque vocês podem se contaminar, tá? Então, aqui é uma foto só para vocês verem, gente, que a icterícia, então, ela tá bem presente por conta da inflamação do fígado. E aí a pessoa fica com essa pele bem amarelada. Bom, próxima condição é a cirrose hepática, que é quando esse fígado, pessoal, ele para de funcionar. Ele pode ser um processo decorrente da hepatite ou de qualquer outra condição que leve o paciente a ter perca da função do fígado. A mais comum delas é o alcoolismo, né, associada à má nutrição. Que aí, o que isso faz, gente? O fígado tem as suas células destruídas. E na hora que elas são destruídas, há a formação de um tecido de cicatrização e uma deficiência de regeneração celular. Então, por isso que o fígado para de funcionar. Essa é uma condição muito grave que é recomendado nesses casos, né, o transplante.
Mas é claro que o transplante, ele não vai ser disponibilizado para todo mundo. Tem todo um critério especial para ver quem que vai ser o candidato a transplante, por aí vai. O alcoolismo, por exemplo, a pessoa que é alcoólatra não é um candidato para transplante, tá? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre as disfunções endócrinas, ou seja, tudo que tem a ver com alterações hormonais, tá? A primeira delas, que é bastante conhecida, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, que é o hipotireoidismo, tá? Que é? Quando a gente tem diminuição do funcionamento da tireoide. Então, para quem lembra das aulas de anatomia, tireoide é uma glândula que a gente tem aqui em volta do pescoço, tá? Então, nessa condição, o paciente está com deficiência do funcionamento dessa glândula, falta da tireoide, a tireoide está cansada. E aí os hormônios não são secretados da tireoide, tá? Então, aqui é uma figura só para vocês verem aqui onde fica localizada a tireoide, tá? E a gente tem algumas causas do porquê que as pessoas têm o hipotireoidismo. Olhem só. No recém-nascido, as causas mais frequentes envolvem a falta de formação dessa glândula mesmo. Então, tem uma falta de formação e aí, com isso, é um defeito embrionário. Defeitos hereditários das enzimas, então algo genético, ou doenças e até mesmo medicamentos que a mãe vai utilizar, pessoal, que vai interferir diretamente na formação da glândula do filho. Então, por isso que tem que fazer o pré-natal certinho. Já nos adultos, olhem só, essa doença pode ser causada por ou uma doença autoimune, ou depois de uma cirurgia de retirada da tireoide. Então, por exemplo, a pessoa tira por conta de um câncer e aí, obviamente, que não vai ter os hormônios. Por medicamentos que às vezes interferem na liberação dos hormônios da tireoide. Então, a gente tem, por exemplo, o medicamento amiodarona e o lítio e o iodo, que eles fazem com que a tireoide não libere seus hormônios, e aí com isso a pessoa pode sofrer de hipotireoidismo. E mais raramente, em alguns casos, por bócio, que é um tipo de doença, tá, pessoal? Que é decorrente da deficiência de iodo na alimentação. Agora falando sobre os sintomas. Se for no recém-nascido, vai ser aquele bebê que vai ter um choro rouco, constipado, né, que é a dificuldade de evacuar, apatia, então um bebê com diminuição dos reflexos, aquele bebê quietinho, que não tem estímulo, né, e com dificuldade do desenvolvimento. A gente precisa atender esse bebê o quanto antes, pessoal. Por quê? Porque se não tratar, ele pode ter déficit no desenvolvimento e no crescimento. Então, isso pode atrapalhar esse bebê a crescer e desenvolver, pode ter sequela, tá? Além disso, esse bebê pode ter a pele seca, um déficit na atenção também, tá? Para os adultos, pessoal, quais são os principais sintomas do hipotireoidismo? Olhem só. Intolerância ao frio, sonolência, edemaciado nas extremidades e pálpebras, então é o inchaço, né, nas pálpebras, no rosto, diminuição do apetite, pequeno ganho de peso. Esse é um dos sintomas que mais as pessoas conhecem, porque aqui no hipotireoidismo a pessoa tende a ganhar um pouco mais de peso, tá? Cabelos e unhas secos, quebradiços, tá? Essa doença é muito mais comum no sexo feminino por conta da irregularidade menstrual. Então, a mulher que já tem alguns distúrbios aí da parte da menstruação, que envolve hormônios, ela é mais suscetível a desenvolver o hipotireoidismo, que é também uma doença hormonal, ok? Então, mulheres inférteis, né, atrasos na menstruação, enfim, são mais propensas a adquirir. Então, aqui é uma foto para mostrar para vocês, pessoal, que o paciente fica exatamente assim. Ele fica, olha, parece que ele tá triste, que ele tá apático, ele tá com o rosto inchado. Então, olha as pálpebras aí e embaixo aqui do olho, quanto que tá inchado. Além do ganho de peso, que também é algo que é sempre notado. O tratamento, então, gente, como aqui eu tenho a falta do hormônio da tireoide, então eu preciso repor esse hormônio, que geralmente é feito com tiroxina, que é o tipo da medicação, tá? Chamada T4. E aí, com isso, o paciente vai fazendo
posição desse hormônio e fazendo o controle e o tratamento certinho. Então, ele sempre vai ter que precisar fazer exame de sangue, né? Que é a dosagem de TSH. TSH é o exame que eles fazem para identificar o quanto de tireoide que a gente tem no organismo, para ver se tá normal ou se falta repor mais, tá? Bom, agora a gente tem o hipertireoidismo, que é o contrário, gente. É quando essa glândula, ela produz mais hormônio do que ela precisa. Então, ela está produzindo muito hormônio, está alterado. Um dos principais sintomas é ansiedade, cansaço, tremores, dispneia, né? E aqui, olhem que interessante, esse paciente vai ter uma diminuição do peso, então é o contrário do hipotireoidismo. Lá no hipo a gente vê o ganho do peso e aqui a gente vê a diminuição, tá? E esse paciente inchaço da glândula tireoide, quando o pescoço ele fica bem assim inchado. Vou mostrar uma foto para vocês verem. Então, olhem aqui, ele fica bem edemaciado, tá? E ainda ele pode ter outros problemas, esse paciente, como, por exemplo, o globo ocular, o olho, ele pode ficar protuso, que quer dizer que ele meio que vai para fora, sabe? Ele fica para fora. Eu vou mostrar uma foto. Intolerância ao calor, taquicardia, aumento do apetite, diarreia, e ainda, se a gente não tratar o hipertireoidismo, ele ainda pode causar insuficiência cardíaca e morte. Então, essa daqui é uma foto para vocês verem, olha como que os olhos, eles ficam estalados, eles vão ficando mais assim, para fora mesmo. Não é que eles saem do globo ocular, tá, gente? Eles só ficam mais protusos. E aí, para tratar o hipertireoidismo, a gente tem várias opções. Medicamentos, né, o que esses medicamentos vão fazer? Eles vão melhorar o funcionamento dessa glândula, fazer ela trabalhar e produzir a quantidade certinha, porque ela estava produzindo a mais, né? A gente ainda pode fazer radiação na tireoide para fazer ela trabalhar também melhor. E em outros casos tem até a cirurgia, gente, que eles retiram uma parte da tireoide, tá? Aqui tem umas questõezinhas só para vocês responderem, quem quiser, tá? Para estudar, não precisa me entregar nem nada, é só para vocês aprenderem. E agora, por fim, a gente vai falar de outro distúrbio endócrino muito comum, pessoal, que é o diabetes mellitus. O diabetes, pessoal, ele é uma doença que provoca o aumento da quantidade de açúcar no sangue. E esse aumento, gente, ele vai acontecer porque o nosso corpo ou ele não produz insulina ou ele produz insulina numa quantidade insuficiente. Como que funciona? Eu vou explicar para vocês mais ou menos. Tudo que a gente come, pessoal, todos os alimentos, depois deles serem absorvidos e processados, eles vão ser transformados em energia, que é glicose, tá? E aí o nosso corpo, ele produz a insulina. O que a insulina faz? Ela pega esse açúcar que está lá no nosso sangue e leva para dentro das nossas células, tá? E aí, então, nessa doença, o paciente não tem insulina. Então, por isso que essa glicose, esse açúcar, fica em excesso no nosso corpo, porque não tem o hormônio, né, que é a insulina, que faz pegar esse açúcar e levar para dentro da célula. Por isso que fica em excesso, tá? Então, só por curiosidade, a insulina é produzida no pâncreas, tá? E ela é muito importante para captar ou abraçar esse açúcar, essa glicose que está em excesso no nosso corpo. Tem a insulina, então, pessoal, ou com funcionamento inadequado, quando a gente tem falta dela, a glicose cada vez mais vai se acumulando no organismo. E chega uma hora que ela pode até ser eliminada pela urina. Então, para vocês entenderem, gente, a gente tem, portanto, dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, ele geralmente acontece em crianças e pessoas mais jovens, tá? Ele é um mecanismo mais hereditário, tá? E nesse tipo de diabetes, a gente não tem a produção de nada de insulina. Não tem nada de insulina aí. Então, o paciente, com certeza, vai ser prejudicado.
Aí a gente tem também o diabetes tipo 2, que é quando o paciente até produz insulina, só que ele produz numa quantidade muito pequena. E aí isso não vai ser o suficiente, né, vai ficar em excesso ainda no sangue. E o diabetes tipo 2 é mais comum em pessoas idosas, aí na faixa de 55 para frente. E quais são os principais sintomas, pessoal? Quando esse paciente fica com excesso de açúcar no sangue, ele vai ter vários sintomas, né? Ou quando o paciente não trata direito. Quais são os principais sintomas do diabetes? Olhem só. Muita fome, que é chamado de polifagia, esse termo, tá? É o termo científico certinho que vocês têm que aprender. Aumento do volume da urina, que é chamado de poliúria, quando aumenta a frequência, o volume urinário, tá? E além disso, essa urina, pessoal, como tem muito açúcar no sangue, vai ser uma urina doce. Ai, mas como que eu sei que é uma urina doce? Eu não sei se vocês já observaram, mas, por exemplo, pacientes que têm diabetes e que não fazem tratamento, a gente consegue até observar um monte de formiga no vaso sanitário, porque realmente tem açúcar ali. Então, é um dos sintomas, tá? A gente pode ter flutuação desse peso. No diabetes tipo 1, a gente tem a perda de peso, tá? Desânimo, fraqueza, cansaço. No diabetes tipo 2, a gente tem o ganho de peso, é o contrário do diabetes do tipo 1, que eu falei para vocês. O paciente também tem muita sede, pessoal, que é chamado de polidipsia, esse termo, tá? Por conta do excesso de açúcar no organismo. Lesões nas pernas ou nos pés de difícil cicatrização. Uma das coisas importantes, gente, que vocês precisam saber é que esse excesso de açúcar no organismo, ele é tóxico, ele vai lesionando os nossos nervos e os nossos órgãos. Então, com o passar do tempo, o paciente que tem um quadro de excesso de açúcar no sangue, ele pode sofrer de perda da sensibilidade, tá? Então, com isso, por exemplo, se ele machuca o pé na rua, ele não sente dor. E aí, com isso, a cicatrização desse paciente também está prejudicada, porque o diabetes leva essa cicatrização a acontecer de uma forma muito lenta. Então, pensem comigo, ele machucou, tá bem grave e ainda vai demorar para cicatrizar. Então, a gente tem um problema aí. Por isso que a gente tem que examinar esse paciente e fazer o controle certinho. Aqui são algumas fotos para vocês verem, tá? Que o diabetes, a gente tem úlceras diabéticas nos pés, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas uma das ações como técnicos de enfermagem, pessoal, além de orientar, obviamente que esse paciente tem que tratar com insulina, né? Mas a gente precisa orientar sobre a dieta, sobre exercício físico e sobre o exame também dos pés e das extremidades. Porque qualquer tipo de lesão pode evoluir e demorar para cicatrizar e até mesmo necrosar e precisar. Bom, com o passar do tempo também não tratando, isso vai lesionar as estruturas dos olhos, pode até causar cegueira para esse paciente, então por isso que ele pode ter alterações visuais. A gente tem também, pessoal, o diabetes gestacional, que é muito comum, né? Que são as mulheres grávidas que geralmente têm altos níveis de açúcar no sangue durante a gravidez, e ele é mais propenso a acontecer em quais mulheres grávidas? Aquelas com mais de 30 anos, aquelas que têm parentes, né, ou familiares com diabetes, aquelas mulheres que já tiveram filhos que nasceram com mais de 4 quilos, então que é um alto peso, mulheres que já tiveram abortos, né, ou mulheres obesas, que são mais propensas a desenvolverem o diabetes gestacional. Esse alto nível de glicose, pessoal, é só durante a gravidez. Depois que o bebê nasce, geralmente isso passa, tá? E aí, como que a gente faz para detectar esse açúcar no sangue? Ou seja, para detectar se o paciente de fato tem o diabetes ou não. São vários exames que dá para a gente fazer. O mais comum é aquele que fura o dedo e aí coloca a gotinha de sangue lá naquela maquininha para ver o quanto de açúcar que vai ter no sangue. A gente tem testes de urina e a gente tem testes de sangue mais específicos, tá?
O que é importante frisar, pessoal, é que esses testes vão ser feitos por um período, então, geralmente de 2 a 3 meses. Não dá para a gente diagnosticar aquele paciente com um único teste, então ele vai precisar fazer um acompanhamento, igual, por exemplo, na pressão arterial, que a gente viu lá da hipertensão, que ele vai monitorando, e aí depois o médico vai comparando o quanto que aquela glicemia foi variando, tá? Além daqueles sintomas que eu falei para vocês, pessoal, o paciente ainda pode ter um quadro que a gente chama de hipoglicemia e hiperglicemia. A hipoglicemia, gente, é quando o açúcar ele está numa quantidade muito baixa no sangue. Ai, mas professor, como assim? Você não falou que o diabetes é alto? Sim, pessoal, é alto. Só que o paciente que usa insulina, eu vou falar um pouquinho do tratamento agora. O tratamento do diabetes é qual? Como o paciente não tem insulina, ele tem que tomar, né? E essa insulina pode ser por comprimido, injetável, enfim. Além disso, o paciente tem que controlar a dieta, ele precisa fazer exercício e exame físico nos pés também. Só com a medicação, a gente não garante o efetivo tratamento desse paciente, tá? E aí, com isso, o que pode acontecer? Se um paciente toma muita insulina, o que vai acontecer? A glicose vai ficar muito baixa no sangue, porque ele tomou muita insulina. Então, ele pode sentir alguns sintomas, como, por exemplo, tontura, tremor, sudorese, né? Irritabilidade. São os mesmos sintomas, gente, que com certeza vocês já tiveram. Por exemplo, quando a gente ficou muito tempo sem comer, o nosso nível de glicose também abaixa no nosso corpo. E a gente sente esses sintomas, então o tremor, a sudorese, tá? Que pode acontecer com esse paciente com diabetes, porque ele tomou muita insulina, tá? Se isso acontecer, a gente precisa rapidamente intervir, orientar esse paciente para tomar um líquido doce, para rapidamente aumentar esse nível de glicose. Eu falo, pessoal, de líquido porque o líquido ele é mais rapidamente absorvido. Se, por exemplo, um alimento sólido, né, ou uma bala, às vezes um copo de suco vai ser mais rápido e o paciente vai se sentir melhor, tá? A gente pode ter a outra condição, que é a hiperglicemia, quando a gente tem um aumento dessa glicose no sangue. Geralmente, ou pelo paciente não tomar essa insulina, ou não tomar direito, né? Não controlar a dieta, enfim, não faz o tratamento certo. E aí ele pode ter alguns sintomas, como dor na nuca, cefaleia, sonolência e ainda o hálito cetônico. Pessoal, esse hálito cetônico é como se fosse um hálito de acetona mesmo. Se vocês verificarem isso no paciente, pode ter certeza que ele está com hiperglicemia, tá? E aí vocês precisam verificar o quanto antes, então fazer aquele teste da glicosimetria, que é o de furar o dedo, né? E aí a gente verifica o nível de glicose e, se necessário, aplica a insulina na hora, porque isso é muito perigoso. O paciente com hiperglicemia, pessoal, ele pode rapidamente evoluir a um coma, tá? Bom, e aí, pessoal, então aqui tem algumas diferenças de hipo e de hiper, sempre tomar cuidado com esses sinais, tá? Eu vou mostrar para vocês também algumas fotos que, para esse paciente, por exemplo, que usa insulina, a gente sempre orienta, por exemplo, no caso da injetável, né? Sempre rodiziar as aplicações, os locais. Então, uma hora faz no braço, outra hora faz no outro, depois faz na perna, na barriga. Por que a gente orienta isso? Porque esses pacientes, gente, geralmente eles tomam mais de uma dose de insulina no dia. Então, vocês imaginem furar lá a pele toda hora no mesmo lugar. Isso vai fazer com que aquele tecido, aquela pele, fique enrijecida, que doa. Então, a gente precisa cada hora aplicar em um local diferente, tá? Vocês, como que é a aplicação? É isso, pessoal.
A gente se encontra na próxima aula, que vai ser revisão, tá? Vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas no que vocês precisarem. Essa matéria vai cair na prova, tá? E eu vou cobrar especificamente mais ainda sobre os distúrbios endócrinos. Então, estudem sobre o diabetes e sobre a hipo e hipertireoidismo, tá? Então, estudem os sintomas do diabetes, tá? E na próxima aula, que é revisão, eu vou passar com vocês certinho os pontos aí principais. Quem puder, façam também os exercícios que eu mandei para ajudar na prova, ok? Obrigada, pessoal. Eu estou à disposição.